Bom, nesse vídeo eu gostaria de falar de uma cidade muito importante que existiu no Antigo Egito. Essa cidade ela é importante basicamente por dois principais motivos. O primeiro é o propósito de criação dessa cidade. E o segundo, e muito interessante, é que ela é considerada a cidade mais bem conservada da história do Egito Antigo. O vídeo pode ficar um pouco extenso, eu gostaria de abordar, antes de falar do propósito da criação dessa cidade, um pouco do contexto histórico que levou à criação dessa cidade, e isso remete a alguns outros assuntos que torna a explicação um pouco mais completa, mas um pouco mais extensa. Então eu te convido a acompanhar, quero compartilhar com vocês algumas experiências, algumas imagens e algumas explicações. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, então a cidade em questão é a cidade de Akhetaten, ou o Horizonte de Aton. É uma cidade que foi a capital do Egito por alguns anos. É a cidade fundada pelo faraó Akhenaton. Akhenaton ele foi um dos faraós talvez mais incompreendidos da história do Antigo Egito. Ele foi um faraó que realmente ele causou um grande impacto cultural, religioso e político, porque ele resolveu mudar, mexer com muita coisa. Então, essa cidade ela foi formada na 18ª dinastia, exatamente por esse motivo que eu quero falar um pouco do contexto histórico, entender o que é o que foi a 18ª dinastia, aonde na linha do tempo essa cidade foi formada, e isso remete a gente falar um pouquinho, de maneira bem resumida, a história do Antigo Egito. E antes de falar da história do Antigo Egito, a gente tem que falar da geografia que levou a ter essa civilização incrível ao longo. Não tem como falar do Antigo Egito sem falar da geografia do Egito, da dádiva do Nilo, do Egito, que é ter o rio Nilo, né? Um rio que gera a vida e que permitiu o surgimento e o estabelecimento dessa incrível civilização há muitos anos atrás. Então, na primeira parte do vídeo eu quero falar sobre um pouco do rio Nilo, características gerais do rio Nilo e da formação do estabelecimento das populações do Antigo Egito, antes de falar realmente no contexto histórico. Ok? Bom, então antes de começar a falar resumidamente um pouco da história das dinastias egípcias, vamos falar um pouco do rio Nilo, né? Que é a grande questão para o surgimento e o estabelecimento da civilização egípcia nessa região, nesse cantinho nordeste aí da África, no meio do deserto. O rio Nilo ele é considerado o rio mais extenso do mundo, tá? Ele tem mais de 6.600 quilômetros, ele está apenas cerca de 150 quilômetros a mais do que o rio Amazonas. Isso também é motivo de controvérsia, porque a questão das nascentes é uma coisa bem meio que subjetiva, mas isso na verdade também não importa. O que importa a respeito do rio Nilo é a formação dele. E eu vou mostrar essa imagem que eu consegui na viagem quando eu estive em Assuã, que é onde está a grande represa do Egito. E é uma imagem muito interessante porque ela mostra a formação do rio Nilo, né, a bacia hidrográfica do rio Nilo. A gente pode ver que o rio Nilo ele é bem complexo, a formação da bacia hidrográfica. A gente tem dois principais polos, um na região dos grandes lagos africanos, onde tem várias outras nascentes, e ali vai se estabelecendo a formação do rio Nilo Branco, e o outro na região das montanhas da Etiópia, também é uma bacia hidrográfica, é um outro polo de formação de um braço, né, de um grande afluente do rio Nilo, que é o rio Nilo Azul. Então o rio Nilo ele forma em dois diferentes pontos da África, né, nas regiões dos Grandes Lagos e na região montanhosa da Etiópia.
A água vai começando, é a região alta, a gente sabe que todo rio vai da região alta montanhosa até o mar. Então, neste intervalo, essas nascentes, elas formam esses dois principais braços. Quando chega no Sudão, então, ao encontro do rio Nilo branco com o rio Nilo azul, e se estabelece o grandioso rio Nilo, que vai desaguar só lá no Mediterrâneo. Quando chega no Egito, então é importante ressaltar isso. Na geografia, no território do Antigo Egito, da civilização que se estabeleceu, o rio Nilo já era unificado, tá? O Império do Antigo Egito ele não chegou nessas regiões onde as nascentes se formam, ele terminou já na faixa onde o rio Nilo era contínuo, ali na região na fronteira hoje entre o Sudão e o Egito, onde era na região da Núbia, né, onde o faraó Ramsés II, querendo ou não, colocou um marco, né, ele resolveu colocar ali um marco intimidatório que foi o templo de Abu Simbel. Né. Então o rio Nilo, o que é interessante a respeito dele, que ele acaba tendo um impacto muito na formação e no estabelecimento da civilização egípcia, é que ele tem dois perfis completamente distintos de escoamento. Né? A gente sabe que a água, ela escoa, ela procura um caminho de menor gasto energético para ir da região mais alta até a região mais baixa. Isso é uma lei da física. Então o formato de escoamento do rio Nilo ao longo do Egito, ele é o formato que gasta menos energia. Então, grande parte do rio Nilo, você tem uma região muito estreita associada a uma área inundável, né, devido aos altos fluxos de água que se acumulam nas chuvas, né, e você tem todo esse escoamento das estações do ano. E tem um outro perfil muito claro que a gente pode observar também, que é quando o rio Nilo atinge a planície, ou seja, ele se abre. Ele não é um rio estreito até o mar Mediterrâneo, porque antes de chegar no mar, ele atinge uma região plana, onde ele se abre, formando o delta do Nilo. Então é mais fácil, geograficamente mais fácil, uma cidade crescer na região do delta do que na região do Vale do Nilo. Então, claramente, há uma separação. Historicamente falando, houve uma formação de perfil populacional do Antigo Egito. O povo que se estabeleceu no delta e o povo que se estabeleceu no Vale do Nilo, na região estreita. Vamos começar a dar nomes. Essa região do delta, ela, embora esteja na parte norte, quando a gente olha no mapa, ela não é a região alta. A gente pode fazer uma certa confusão em associar o que está alto, o que está no mapa, o que está na região mais superior do mapa, mas é o contrário. O Egito, então, vai ser classificado em duas nomenclaturas: o Alto Egito e o Baixo Egito. A região alta do Egito, ou seja, o Alto Egito, é esse vale, é esse onde o rio Nilo se forma ali no Sudão e vem se arrastando num perfil bem estreito e contínuo até atingir o delta. Essa região é alta. Por que essa região é alta? Porque é onde o rio tem um perfil de escoamento estreito. Isso implica em, então, um ponto mais alto até um ponto mais baixo. Então você tem esse perfil montanhoso, vamos dizer, porque a elevação do Egito ela não é tão intensa, mas a região alta do Egito é lá onde o rio Nilo azul encontrou com o branco e formou. De lá para cá o Egito o território tem uma leve acentuação, né, uma declinação, o rio Nilo vem escoando do ponto mais alto até o ponto mais baixo. Então o Alto Egito é o sul do Egito no mapa. Isso é importante deixar bem claro. E a região baixa do Egito é a região norte no mapa. É porque é onde o rio Nilo chegou ali na região plana, aí ele pode escoar para onde ele quer. Né? Você tem, obviamente, alguns perfis, dá até para ver que o rio Nilo ele se ramifica, mas ele acaba inundando uma planície como um todo. Então essa região foi o Baixo Egito. Então o povo que se estabeleceu no Alto Egito,
em contrapartida ao povo do Baixo Egito, eles tiveram estilos diferentes de viver. Né? Eles têm particularidades de agricultura, de pecuária, os animais que se estabeleceram lá, os deuses que foram sendo adorados para resolver determinados tipos de problemas, né? Para oferecer determinados tipos de proteção, são diferentes, porque há particularidades geográficas entre essas duas áreas. Então acabou surgindo dois reinos. Tá? A gente tinha uma estrutura política administrativa de um povo que se estabeleceu no Delta, que ficou como Baixo Egito. Então, como dizer assim, um faraó para eles, e um faraó que se estabeleceu na região do Alto Egito. Na verdade, a região do Alto Egito ela foi dividida em outras várias populações, chamadas de nomos. Porque ao longo dessa região extensa, você tem muitos locais ali que não são propícios, mas aonde o rio fica mais calmo, às vezes aonde o rio tem uma região mais plana associada ali, que existe isso, propriamente em Tebas, claramente a gente consegue observar isso, é uma região... porque mesmo ao redor, sendo um vale, existem regiões que são mais abertas, regiões em que favoreceram o estabelecimento de populações, todo ao longo dessa região. São várias extensões. Se eu não me engano, eram mais de 20 vilarejos formando o Alto Egito. E no Baixo Egito também foram divididos em várias aldeias, né, em vários conjuntos populacionais, mas mais próximos um do outro. Então a estrutura administrativa que se estabeleceu no Vale do Nilo, na região alta, era já meio que desmembrada em vários outros conjuntos populacionais. Então houve essa unificação dessas tribos, desses nomos. Eles tinham um governante central. Mesmo sendo mais diluídos, eles tiveram uma organização central. Então o Alto Egito tinha um representante e o Baixo Egito tinha outro representante. Isso aconteceu durante milhares de anos, esse estabelecimento dessa população. É uma coisa meio incompreendida ainda, tá? Registros históricos carecem de mais dados a respeito disso, mas houve claramente essa distinção. E houve então um momento da história do Antigo Egito em que um faraó chamado Narmer, que veio do Alto Egito, resolveu unificar o Baixo Egito e formar uma civilização única. É nesse momento da história, quando esse faraó chamado Narmer resolve unir, porque já era meio que organizado e unido, o povo do Alto Egito com a região do Delta, a região do Baixo Egito. Então é feito uma operação militar, esse faraó ele invade, ele guerria com o povo do Baixo Egito, ele vence e se forma o Egito, a civilização do Antigo Egito. O faraó Narmer, então, ele concretiza isso e ele registra isso através de uma peça que é conhecida como a Paleta de Narmer. Se você visitar o Museu Egípcio, não deixe de visitar o local onde está essa paleta, conforme eu vou mostrar nessa imagem. Essa é a Paleta de Narmer. Ela simboliza esse momento, então, o momento em que o Egito foi unificado. O Egito que possuía dois perfis de organização, de população, é unificado. O Alto Egito e o Baixo Egito, então, se tornam um só, se tornam o Antigo Egito. Existem várias evidências de separação entre esses povos, a organização, tá? Até mesmo em termos de coroas, tá? A coroa do faraó do Alto Egito, ela era branca e cônica, ela tinha um formato mais cônico. A coroa do faraó do Baixo Egito era vermelha, ela possuía um formato, e o que é engraçado é que as duas se complementam. Tanto que a coroa do Egito unificado ela é a fusão da coroa branca com a coroa vermelha.
Existem outros vários elementos que separavam, que classificavam, né, categorizavam, diferenciavam o Alto do Antigo do Baixo Egito, o hieróglifo da flor de lótus com do papiro. Em termos de planta, existem até mesmo a questão dos deuses, né? O faraó, o deus antigo Sete, ele era considerado o deus do Alto Egito, o faraó, o deus Horus do Baixo Egito. Então, no momento em que se unifica isso, essas representações elas se somam. A coroa branca se funde com a vermelha. Você tem Horus e você tem Sete abençoando o mesmo faraó. Você tem então os hieróglifos representando a abelha e o junco, a flor de lótus e o papiro. Então existe toda uma questão cultural e histórica que se unifica no momento em que acontece isso. Então, resumindo essa segunda parte do vídeo, a gente tem o faraó Narmer como sendo o primeiro egípcio a unificar o povo do Alto Egito e do Baixo Egito devido a essas diferenças geográficas ocasionadas pela formação do perfil de escoamento do Rio Nilo.